E bora lá mais uma vez juntos, uma ótima vez. Aliás, que interessante. Vocês todos pedindo, né, por e-mail, direct message, também, né, me chamando lá nas lives para eu replicar aquela live que teve um volume bem grande de pessoas. Eu falei 7 técnicas para que o professor oferecesse aí uma oratória de alto impacto. E aí os alunos falaram: professor, manda o material aí, por favor, para o YouTube, para que eu possa ver gravado e tudo mais. Bom, eu leciono oratória jurídica, tenho vários alunos, eu tenho o curso, então eu posso muito bem simplesmente gravar essa aula que costuma para mim realmente ser uma aula que eu envolvo o aluno na introdução, demonstrando que realmente isso é muito importante para ele. E aí eu quis fazer mais para você. Eu quis sim fazer essa aula com 7 técnicas, não é mesmo uma aula de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, mas será mesmo uma aula de 30 minutos com conteúdo avassalador para você, tá? Então, se estiver por aí no YouTube, se inscreve, clica na sineta e bora lá. E é o seguinte, a primeira delas é o valor. Sempre que o professor entra em sala de aula e ele não entende o valor, o tamanho do que ele está fazendo, ele já começa com uma grande dificuldade. Então mudar, transformar, virar a chave aqui da ideia para poder entender que ali, naquele determinado momento, ele está transformando vidas, ele está trazendo para aquele mesmo ambiente a ideia de construção de um projeto mesmo de vida da pessoa. Se ele saca isso, todos os outros itens recebem a transformação necessária para poder atingir isso. E é realmente assim que a coisa funciona. O valor que o professor transmite para aquelas pessoas é muito grande. E com isso, eu sempre peço para o professor, que é meu aluno e está no meu curso de alto impacto, de oratória de alto impacto, então ele está no meu curso para lecionar com criatividade, eu tenho alguns itens nesse sentido. O que eu peço? Eu falo, cara, zera expectativas anteriores, nada daquele negócio de entrar em sala de aula pensando assim: os alunos de hoje em dia, eles não querem nada com a vida, eles não querem estudar, eles não querem saber de, sim, se transformar. Esquece isso. Também não precisa de uma expectativa positiva. Entra zerado. Entrou neutro. E aí, você já tem a possibilidade de, com a própria experiência de sala de aula, você, tete a tete ali com o aluno, encher o carrinho. Fazer com que o copo ele fique cheio mesmo e que você não fique com aquela ideia de estar segurando um copo vazio. Como é que é segurar um copo vazio? Sim, é entrar em sala de aula sem vontade, entrar em sala de aula sem entender o propósito e sem entender o valor de tudo aquilo. E não pode ter nada a ver com grana. Precisa sim ter a ver com a transformação. Por quê? A partir do momento que você entrega com gratidão uma coisa muito legal, faz uma aula sensacional, cheia de didática, uma aula em que as técnicas elas oferecem para o aluno mais do que um entendimento, uma compreensão e também um estudo, memorização. Quando você chegou ao fim do seu trabalho ali, a entrega nos exatos termos daquilo que foi prometido se deu, pronto. O aluno está feliz, está satisfeito, está transformado. O aluno também ali, em poucas vezes, ele está preocupado com o valor monetário, com a grana, com a finança. A preocupação dele não é essa mesmo, sabe? Se o professor ganha mal, se ele ganha bem, ele quer a transformação. E é assim que você consegue fazer com que a sua carreira evolua, cresça e se desenvolva. Então, saber que tem que entregar um valor, sim. Com isso, você se conecta à dica de número 2, que é a dor. Entender a dor daquele aluno. Não há uma vez que eu vou para a sala de aula em que a dor do aluno não faz parte da maneira como eu penso a sala de aula. Isso significa que, se eu vou para uma graduação, eu penso ali, o aluno vai ficar 6 meses comigo, será uma aula de direito, na aula de direito ele vai aprender a parte geral de empresa, legal. Ele vai aprender a parte geral de empresa. Em que ano esse aluno está? O primeiro ano. Aquela universidade decidiu que o aluno vai estudar isso no primeiro ano. Legal, qual a idade do aluno? É o que nós chamamos até no meio de marketing, de avatar, né? Ou seja, quem é
o sujeito que vai receber a aula, ele é um cara com 18 anos, então pode ser que ele tenha alguma dificuldade de concentração, pode ser que não, pode ser sim que ele ainda tenha dificuldade com os princípios mais básicos de direito, porque ele está começando e tudo na vida tem começo, meio e fim, não tem nada de errado com esse aluno, está tudo certo, porém, haverá necessidade de uma conexão do aluno com o professor, e essa conexão, ela vem no primeiro momento quando o professor está estudando o tal do avatar, que é o aluno. Depois estará ali à sua frente. Então, às vezes um aluno mais novo, em vezes outro é um aluno não tão novo assim, e aí o que você já saca? Alguns alunos têm uma dificuldade de concentração. Como é que você chama ele? Como é possível chamar o aluno? Olho no olho. Percebeu em algum momento eu tirar o olho aqui da câmera? Não, isso é impossível. Eu não estou olhando para um ponto vazio. Você percebe que eu estou olhando para você. Então, uma das técnicas que eu faço é sim, essa, nunca tirar o olho do aluno. Costas para a lousa, costas para o quadro, esquece. Depois disso, o que você nota é colocar um título e a partir daquele título começar a desenvolver o trabalho ali. Professor, mas espera aí, como é que eu vou desenvolver o trabalho ali se eu já preparei uma aula antes? Exato, você prepara a aula antes, não quer dizer que você preparar a aula antes vai significar deixar toda a lousa pronta antes de começar as explicações, porque se você vai nesse caminho, você não constrói junto. Como é que você chama? Como é que você chega ali para o aluno e fala, cara, agora a gente vem junto. Agora eu coloco para você ali, empresa, é a nossa primeira aula, é disso que nós vamos falar, e fique despreocupado, porque sim, você vai chegar ao final dessa aula entendendo, porque as explicações levarão em conta exemplos da sua vida. Você vai chegar ao final da aula memorizando, porque eu vou trabalhar um cenário visual aqui na lousa, no quadro. E mais do que isso, você também estudará durante a aula. Peraí, professor, a aula é para entender, não é para estudar. É aí que eu digo. Se eu simplesmente explico, o aluno entende. Se mais do que explicar, eu gero uma memorização, porque a maior parte das pessoas são visuais. E além de tudo, imagéticas, uma coisa muito YouTube. E além de tudo, eu faço um texto objetivo, bem treinado, para ele anotar, fazendo com que ao final também a anotação, o caderno do aluno fique bem trabalhado, a coisa que vem em mente é, pô, que legal, eu montei meu caderno, estudei. Mas por quê? Por que usar as 3 técnicas? Bom, primeiro porque explicar com exemplos, com questões cotidianas, levando a pessoa para aquilo que é realmente o dia a dia, é o que nós chamamos de didática o tempo todo. Tá, então não existe aula sem isso. Ótimo, e isso todo mundo compreende. Inclusive todos os professores fazem muito isso, claro. Agora, existe aula sem conteúdo imagético. E é muito difícil para os dias atuais, em que o aluno ele também assiste muita coisa no YouTube. Perceba, estou muito preocupado com o aluno. Menos do que comigo. E isso é agregar valor ao outro. Entrega o primeiro ponto do valor. 2, saco qual é a dor. E aí o terceiro item é muito legal, porque numa outra aula eu vou gravar um vídeo específico para isso. Eu vou gravar um vídeo que vai explicar por que escrever é estudar. Porque a caneta é a extensão do cérebro e quando eu estou digitando ou no smart, eu não tenho a extensão do cérebro. E pode ser que você chegue para mim e fale, professor, mas espera aí, eu uso mesmo esse sistema, eu anoto tudo no computador e para mim esse sistema é muito bom. Tá bom, gente, a gente não pode esquecer que nós não estamos lidando também com uma metodologia que ela é fechada. Não, ela tem aberturas, como tudo no século XXI. Estamos num método contemporâneo. E é lógico que vai levar em conta o fato de que algumas pessoas, elas realmente saem disso. E é exato. Isso não é uma coisa certa. Se tem alguma coisa que é exata dentro disso tudo, é que as pessoas são diferentes. Tá bom? Mas legal. O item 1, a gente já falou, né, no valor, na dor, e 3, o preparo. Se eu já saquei valor e dor, eu passei um pouquinho do quanto é o valor importante, o quanto a dor da pessoa existe, eu trouxe para você uma dor que geralmente é de todos. Porque tem ali um aluno que tem dificuldade de memorizar, tem um aluno que o professor não chama,
E aí é uma dificuldade, é uma dor que ele tem. Tem um outro aluno que a dor está no fato de que ele precisa daquilo para estudar, porque ele não tem disciplina para fazer na casa dele. E tem um aluno que tem a dificuldade da compreensão, do entendimento. Então eu estou mandando todas as metodologias à disposição. Agora é lógico que organizar isso em sala de aula é uma coisa que vai ter que ser pensado. E isso vai fazer com que eu fale com você o item de número 3. Preparo. Como é que deve ser o preparo? Eu vou mostrar para você aqui, vai ser muito legal isso. Eu trouxe aqui um material muito legal de direito empresarial. Vocês sabem que eu tenho formação em argumentação jurídica, foi a linha que eu segui na filosofia do direito no meu mestrado, e aí é por isso que eu leciono oratória, algo que eu estudo desde ainda os bancos da universidade. Fiz aula com grandes professores, o professor JB, e foi ótimo. E agora eu venho, já há algum tempo, trazendo um conteúdo de mentorias, tendo alguns alunos individuais. E eu começo a trazer os cursos também, as soluções, os treinamentos. Beleza. E com isso, a parte legal de tudo. Eu vou te dar aula de oratória e vai ser de oratória jurídica. Eu vou te dar aula de argumentação, vai ser argumentação jurídica. Eu vou pegar a sala de aula e vou ensinar, por quê? Porque a sala de aula é alguma coisa que existe na minha vida há mais de 15 anos. Eu sou professor de direito, e de direito empresarial, matéria que os alunos às vezes falam assim, nossa, professor, essa matéria é muito louca, é do inferno. E não é bem assim. Agora, uma coisa que é muito legal de falar aqui para você é que eu peguei essa matéria de direito empresarial pela complexidade dela mesmo. A minha formação de oratória, de argumentação, de didática, pedagogia e educação fez com que fosse desafiador para mim pegar uma matéria que o aluno conhece menos. Eu vou pegar direito empresarial e vou fazer de um modo que você vai perceber, vai conseguir fazer isso na tua área de atuação. Direito penal, direito civil, direito do trabalho, não interessa. Filosofia do direito, que é inclusive disciplina que eu leciono. Bora ver como é que isso funciona? Como é que é o preparo? Como eu preparo? E eu vou dizer, eu olho a primeira coisa para o dispositivo de lei, que é parte integrante daquilo que eu vou comunicar para o aluno. Então aqui eu estou falando de uma preparação que não é subjetiva, é objetiva, é diretamente no conteúdo. Bora lá agora dar uma olhadinha aqui no material para visualizar o primeiro artigo do livro 2 do Código Civil. O direito empresarial ele começa no artigo 966. E aí eu percebia que os alunos tinham essa dificuldade. Veja, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Vem comigo agora à tela para você entender o seguinte. Quando eu comecei a dar aula de direito empresarial, a primeira coisa que eu fiquei sabendo dos alunos é o seguinte, professor, aquele artigo 966, que é o primeiro, que dá logo o conceito do que é uma empresa e quem é o empresário, já é um artigo que eu não entendo nada, então essa matéria é horrorosa para mim. Então o aluno ficava com isso na cabeça, sabe? Matéria é horrorosa. E eu pensava, não é possível que eu não tenha condição de ajudar com as técnicas que eu conheço, o aluno com isso. E quando eu conseguir isso vai ser muito bom para mim e para ele. Ideia de valor. Eu vou fechar uma dor. E aí, olha como é que começou a trabalhar aqui a minha preparação. Primeiro, eu já sei que o aluno está olhando isso com uma cabeça embaralhada mesmo. Ele não entende esses conceitos. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. O que é um profissional? Atividade econômica. Que atividade econômica é essa? Organizada. Que organização é isso? Tudo isso para ele é um conceito muito estranho. Mas tá bom. Primeira coisa que vem em mente é o que é cotidiano nesse exemplo. Mais do que o empresário, a empresa. Por quê? Porque no dia a dia, a empresa faz parte da sua vida o tempo inteiro. É a empresa que você contrata um produto online, é a empresa que você compra marca-texto, caneta para você estudar em casa, a papelaria, né? A produção do papel, a celulose e tudo mais. Então a empresa faz parte da vida das pessoas o dia inteirinho, restaurante, comprar refeição, tudo. Simplesmente tudo, comprar o smartphone. Legal, então é isso. Eu vou começar por essa palavrinha. Então eu vi aqui, já entendi. Ele tem uma dificuldade de compreender tudo isso e eu preciso começar a explicar o que é a empresa dentro do cotidiano dele. Então a primeira coisa que faz você iniciar a aula é fazer o quê? A chamada do aluno. É chamar. E quando você está preparando, você precisa imaginar que aquele conjunto de alunos está na sua frente e que a primeira coisa que você faz quando começa uma aula é chamar. E aí eu quero mostrar aqui mesmo para você. Eu preparando, estou pensando desse modo e estou dizendo assim, olha, você vai estudar comigo aqui a empresa
E aí, na chamada, eu já tenho que prometer um pouco, não precisa prometer muito. Por quê? Porque se a pessoa tem dificuldade de concentração nos dias atuais, você vai quebrando a sua aula em blocos, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, você vai blocando, a sua aula fica muito legal. Então veja, fique tranquilo, você vai entender a empresa, que é um negócio do seu cotidiano. Sem entender a empresa, você como advogado, profissional do direito, não vai seguir da melhor maneira e formação possível. Então eu preciso que você saque a empresa. E eu vou usar muita coisa legal, eu quero que você entenda que eu vou trabalhar métodos imagéticos. Então eu vou aqui para o quadro, eu vou trabalhar metodologia de explicação cotidiana e vou sim oferecer para você estudo. Você vai estar aqui dentro da sala, já vai ser um estudo. Eu sei que você quer otimizar tempo. Vamos começar de uma vez? Vamos. Então, eu já chego para a pessoa e peço isso. Falo, olha, vamos lá para a tela. Então, eu já monto aquele primeiro slide. Você entregar slide para o aluno, você já vai saber, daqui a pouco eu vou dizer como é que ele deve funcionar, tá bom? Mas, é bem melhor se você colocar a empresa e você for traçando a rota dele. E aí, indica para o aluno uma coisa. Esse slide é para você memorizar. Então, você já coloca o título assim, empresa, e já dá um primeiro texto para ele escrever. E avisa o que vai acontecer com ele o tempo inteiro. Não deixa o aluno solto. Então já chega para ele e vai lá, ó, empresa, título, bota no teu caderno. E aí você já começa a pensar também que é importante que ele consiga escrever. Então vai lá. Empresa é atividade de produção e comércio. Vai lá, calma que eu repito. Empresa é atividade de produção e comércio. Vai mudando a entonação. Atividade de produção e comércio de bens e serviços de forma organizada, profissional e econômica. Atividade de produção e comércio de bens e serviços de forma organizada, profissional e econômica. Olha, esse primeiro conceito você ainda não compreende, eu preciso apenas que ele esteja no seu caderno. Numera para ele, se for o caso, na empresa. Um ponto, empresa, atividade de produção e comércio, de bens e serviços, de forma organizada. Tá bom, escreveu lá, bonitinho, legal. Ele já fica com a ideia de que aquilo está anotado. Ele dá uma relaxada e ele vai para você. E aí você já indica para ele o seguinte. No seu dia a dia, quando essa câmera, esse notebook e esse celular pela primeira vez foi produzido, ele foi por uma empresa. A empresa está isso, a empresa está aí, em 2 linhas. Numera tudo, porque a mente tende a captar a numeração. Essas coisas técnicas do porquê que estudar com a caneta é melhor, cientificamente, por que numerar é melhor, em outros vídeos que vocês têm aí no meu canal do YouTube eu vou explicando. Mas agora, o que eu quero para você é ensinar essas técnicas. Produção. E aí depois não adianta produzir um monte de caneta, eu preciso vender. Não adianta produzir um monte de notebook, eu preciso vender. Então aqui, o produção, comércio. Pouco importa se é de um bem, da caneta, ou se é dessa aula, do serviço. Quantas pessoas não compram as aulas pela internet, assistem pela internet? Isso é um serviço. Tá vendo? Então, produção e comércio de bens e serviços. Legal, professor. Olha para o quadro agora, veja só como a coisa já funciona de um modo bem diferente na tua mente. Tá aí, ó. Empresa, atividade. Você pode até arriscar, sabe? Quando você está aqui na tua aula, o que você pode fazer é arriscar aqui para o aluno. Ó, produção, vai lá, faz a setinha, escreve produção dentro, comércio, de bens e serviços. A empresa transforma matéria-prima, matéria bruta em produtos consumíveis. O comerciante, ele aproxima do sujeito consumidor, seja lá os bens ou seja os serviços. Então você vai dizendo, olha, essa imagem aí você nem precisa escrever. Aliás, como nos dias atuais todo mundo tem um smartphone, o que você pede para o aluno fazer? Gente, estou saindo aqui do quadro, ó. Estou saindo aqui da frente do quadro, vamos lá rapidinho? 10, 15 segundinhos nos smarts, vamos tirar essa foto? Pau, voltou. Olha aqui você entregou para ele. Você entregou para o cara. Material sinestésico, ele estudou e escreveu. Você entregou o imagético, porque você escreveu isso aqui com ele. Quanto mais coisas você escrever junto com ele, não estando prontas, melhor. Se você for fazer um slide, eu fiz aqui o slide, que é o último, sabe, degrau do slide que você consegue se segurar sem cair. É o slide que ele tem fluxogramas, pequenas palavras-chave, mas ele não tem texto. Ninguém precisa de aula de leitura, sabe? Vamos dar uma aula hoje aqui para você. A aula é ficar lendo. Nada, esquece. A aula é isso aqui. Eu oferecer mesmo os itens, o professor já conhece a matéria, se ele conhece a matéria, ele não precisa do slide como se fosse uma muleta para ele. Não, isso aqui tem que ser para ele entregar.
entregar para o aluno. Então veja que interessante. No preparo, eu falei de valor, falei da dor. Na hora de preparar, eu entendi que era importante que ele tivesse uma ideia imagética. E aí eu tenho que cronometrar mais ou menos quanto tempo eu gasto nisso, porque é um bloco da minha aula. O aluno está recebendo aula de 30 minutos, de 1 hora, de 40 minutos, de 45. Já você bloca a aula dele em pequenos pedaços, porque hoje o aluno ele assiste menos TV e assiste mais YouTube. Então o YouTube ele já sabe quanto tempo dura aquilo e aquilo vai durar. Então quanto mais o tempo passa, o mundo precisa de pessoas cumpridoras. Por isso que o tema de número 4 do nosso encontro é promessa. Prometa bastante, cumpra mais. Promete sim que você vai fazer a coisa ser organizada, que você vai blocar, que você vai fazer tempo, que o material vai ficar muito bacana para ele. Cumpre tudo isso e, de preferência, cumpre mais. Eu sempre deixo na manga uma coisa para o meu aluno. Eu sempre falo o seguinte, olha cara, legal, eu entreguei tudo isso para você, mas eu tenho ainda um materialzinho para te entregar. E aí eu entrego mais uma apostila. Por quê? Porque é muito legal inspirar pessoas. Eu sempre falo que tem 3 coisas que ajudam um professor a ser um professor mais do que aquele que passa uma matéria, que transmite uma ideia, uma inspiração para as pessoas. É o professor que ele sai de casa, entra na sala de aula e sai da aula agradecendo. É o professor que ele permite que o aluno o inspire e ele inspira o aluno. Que ele admira as pessoas de um modo geral. Isso tudo é muito importante. Então, o que é prometer aqui? Eu sempre, quando eu entro em sala de aula, eu prometo que o aluno vai ter uma aula organizada. Eu prometo que ele vai ter uma aula com anotação, que vai dar tempo de ele anotar. Eu peço, inclusive, com carinho, o aluno ter paciência, porque tem aluno que é só auditivo. Legal, ele entende tudo com a explicação. Já tem um outro que não. Tem um outro aluno que ele é mais imagético. Mas se eu entrego os 3 itens e não tem enrolação na minha aula, pô, ele fica ali, fica feliz, fica satisfeito e ele sai melhor. Porque, inclusive, ele tem uma ferramenta que ele é muito forte, de repente a auditiva, a explicação, mas ele está desenvolvendo outras 2 ferramentas ali para ele, tá? Então aí, um item que eu gosto muito de trabalhar é o item 5, os slides, tá? O slide do professor, ele é de preferência aquele que ele próprio, ele traz branco, escrito lá Alessandro Sanches, o título, e aí, ó, como é que fica o slide? Ele fica assim, ó, vamos para a tela. Então eu digo lá para o aluno, né, para ele anotar, ele anotou e eu começo a explicar aqui para ele. Então eu coloco lá a figura da empresa, aí eu explico lá a empresa, depois eu vou e crio aqui a produção, crio aqui o comércio e aí por diante. Eu não vou perder meu tempo com isso não, pode ver que inclusive eu mandei bala com a mão aqui mesmo e tal. O que eu quero mostrar é que montando o fazer como é uma ferramenta que eu também quero gravar um vídeo para mostrar o quanto que cientificamente isso é importante. O fazer como faz com que o aluno entenda que ele é parte integrante ali o tempo todo. Não é um professor que ele está lá na frente, desintegrado, e o aluno está lá fazendo dele. Sabe aquela coisa do faz aí você o seu que eu faço aqui o meu? Não, nós, o tempo todo. Processos de memorização são muito bons. Veja que eu sempre gosto de falar para o meu aluno, né? Ele, boa parte das vezes, ele está estudando para a OAB. E aí o que eu faço? Eu escrevo aqui com ele, ó, inventei essa metodologia. Ó, organização, A, atividade profissional, B, busca de lucro. Então eu explico para ele o seguinte, olha que interessante, vem aqui comigo. Agora que você já tem no seu caderno aí escrito o conceito da empresa, agora que você já tem aí no seu caderno escrito mais do que tudo, mais que você já tem a foto, quando você chegar em casa, você anexa e já tem o conteúdo imagético. E mais do que explicação que eu te dou, bati o horário ali. Então você chega para ele e fala, olha que legal, gente, a gente bateu 10 minutos nessa explicação. Então eu vou agora para a próxima. Na próxima eu quero que você entenda. Não pode ser empresa só produzir alguma coisa, não pode ser empresa só vender alguma coisa, precisa ser mais. Eu preciso querer organizar algo. E o que é organizar? Anote aí, a organização quer dizer a principal função do empresário, que é a de gerir o capital, o trabalho, os insumos e a tecnologia. Tá, aí você fala naquele tempo, né, direitinho, para ele poder pôr no trabalho, cumprir o sinestésico, ele já está educado, ele já entendeu o seu negócio, você já vai pedir a foto e depois vai explicar. Organização quer dizer o quê? O que um gestor faz, o que alguém numa empresa, num comércio de peças faz? Ele junta a grana, compra todo o estoque, os insumos, ele inventa uma maneira de entregar aquilo, de atender a pessoa no balcão, tecnologia,
E aí por diante. Dá exemplo do McDonald's, dá exemplo do dia a dia, dá exemplo de coisas que o aluno está acostumado. E de preferência, você vai fazendo com. Veja que legal eu chegar para o aluno e colocar o seguinte, ó, vamos para a tela aqui, ó. Eu coloco o aluno assim, eu venho aqui, coloco aqui, ó, gente. Então o primeiro conceito que eu quero oferecer aqui para você é o da organização. Quem é meu aluno sabe que eu tenho uma letra legal pra caramba, mas nem sempre eu me adapto ao tablet. É só isso. Agora a ideia não é essa, não é fazer uma letra bonita não, a ideia é passar mesmo a ideia para você aqui, tudo, transportar para tua mente. Então eu falei lá da organização, coloquei no caderno, tudo bonitinho, daqui a pouco eu falo, gente, vamos lá, já expliquei a organização, vamos bater aqui a atividade profissional agora, vamos lá para a tela. Aí eu venho aqui, ó, pá, atividade, escrevo aqui, tudo bonitinho. Beleza, daqui a pouco vai acontecer de eu escrever também o B. E aí vai formar por conta própria o B. Ou você deixa aí, ou você tem aqui o quê? A possibilidade de fazer um humor com isso, que não pode ser um humor descontextualizado. Pô, gente, OAB aqui, já só, isso aqui é aquela profecia. O aluno já teve aquela sacada, né? De que, sim, você preparou isso em casa, você preparou antes. Isso deixa muito claro para ele o carinho que você tem, fazendo com que ele tenha a facilidade de memorizar, tá bom? Ótimo, então nesse sentido, coloquei esse item para você, né? Nessas dicas todas, eu sempre tenho que levar em consideração. Vai preparar a aula? Leve em conta as dores. Uma delas, item 6, a memória. O aluno, em vezes, tem a dificuldade de memorizar. E tudo aquilo que ele organiza, compatibiliza e, mais do que tudo, vê, tem mais probabilidade de memorização. Essas construções mnemônicas, portanto, as integre na sua metodologia. Elas são extremamente importantes. O item 7, na compreensão, nunca deixe de levar a matéria para o cotidiano antes. Você vai ver, por exemplo, no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu tinha certeza que ninguém ia ver esse vídeo. Quando eu gravei esse vídeo, eu falei até para o rapaz que é o meu diretor de imagem, eu gravei esse vídeo mesmo para pôr lá no YouTube, porque os alunos falavam assim para mim, os meus alunos, né? Professor, eu não entendo nada da letra de câmbio. Eu falei, pô, vou fazer um vídeo. Gente, eu fiz um vídeo de 4 minutos, eu estava com pouco tempo no dia, rapidinho, sabe? E aí, eu precisava fazer vários vídeos que eles me pediram, eu fiz vários vídeos, 4 minutos aqui, 4 ali, 4 lá, e falei, tomara que eu consiga ajudar os alunos. Gente, é o vídeo mais visualizado do meu canal. Sabe o que eu fiz com esse vídeo? Eu falei da letra de câmbio como se tivesse uma letra de câmbio aqui, no dia a dia. Em vez de eu ficar falando da Idade Média, quando nasceu uma letra de câmbio, eu comecei por esse caminho. Tá, depois que ele entendeu o que é uma letra de câmbio, eu posso falar da Idade Média, da história. Então até existem profissionais da educação que dizem que a gente precisa ter complexidade, que o aluno é que tem que chegar até nós. Mas numa boa, a minha metodologia é essa, a minha personalidade é suficiente para entender que é esse tipo de valor que eu nasci para oferecer para o aluno e acabou, não tem conversa. Essa é a minha metodologia. Então, se muitos de vocês querem saber como é que eu consigo trabalhar com didática e ter feito aí a minha carreira se desenvolver em disciplinas como empresa e como filosofia, aí você vai entender que a minha formação ela é principalmente aí, no campo da oratória, da argumentação, da programação neurolinguística e de uma maneira de fazer com que o colorido apareça na sua vida para preencher aquilo que em algum momento ficou faltando, né, por aqueles que querem se manter desconectados do mundo. Não vai acontecer isso com você. Você precisa se conectar ao mundo. Isso vai ser importante. Senão, do contrário, tudo isso daqui que eu estou falando não vai fazer sentido. Tá? Então, legal aqui. Compreensão é muito boa. O estudo, o aluno precisa estudar durante a aula. Ele sair com aquilo tudo na cabecinha ali, ou então com a ideia de que ele compreendeu aquilo, é muito legal. Mas a memória tem uma duração e ela tem que ser trabalhada. Por quê? Porque não é só aprender, é apreender. Então aí eu vou precisar de mais. É por isso que construir o caderno com o aluno é muito legal. Não é só ficar anotando para perder tempo, é mais do que isso. É a extensão do cérebro para melhorar a memorização, para melhorar o estudo. É aí que você está estudando. Se eu expliquei, você adorou as explicações da minha aula, na minha aula você entendeu, mas você não estudou. Se eu conseguir trabalhar fatores objetivos e organização de material, a minha aula serviu para você entender e serviu também para você estudar. É isso uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, blocou tempo na aula, sabe uma coisa muito legal? Professores fizeram isso a vida inteira, colocando no meio de determinadas aulas o humor. Eu faço de um jeito um pouquinho diferente. Sabe como é que eu faço? Eu vou blocando as aulas, por exemplo, a instituição me contratou para fazer uma aula
de 40 minutos, legal, eu já faço o seguinte, eu já divido a aula em 2 blocos de 20 minutos e boto uma questão ali no meio, para ele verificar se aquilo está oferecendo resultado para ele. O ser humano, ele tem muito essa necessidade de compreender que aquilo não é só conhecimento, não é puro conhecimento, que aquilo é sabedoria. Então, a pessoa está ali pronta para quê? Para receber conhecimento, e você entrega sabedoria, você entrega para ele o que fazer com aquele conhecimento. Tá? Então, bloco, aproveita o tempo para poder entregar essa sabedoria. E aí, eu ofereço para você algumas soluções e técnicas matadoras para entrar em sala de aula e arrebentar. Olha, gente, eu apresentei com você, para você sem sonegar nada, uma aula que eu gosto muito de oferecer, uma aula que eu gosto mesmo, que é aquela que faz com que de uma vez por todas a pessoa entenda que é importante sim obter uma técnica para a sala de aula, que não quer dizer que perder a espontaneidade. Eu nunca perco a espontaneidade. Direto acontece em sala de aula de eu ser muito atrapalhado. Quem foi meu aluno sabe. E eu não esquento a cabeça com isso. Ter uma oratória de sucesso não é ter uma oratória formalizada que seja chata e atrapalhe a vida da pessoa. Oratória de sucesso é a oratória que integra a outra pessoa aquilo que está acontecendo naquele determinado minuto. Então veja que várias pessoas com uma formação até precária apareceram na história, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, fazendo uma oratória que conectasse as pessoas a elas. É isso. É a pessoa sentir que ela está no seu discurso, aquele ambiente é o ambiente dela. Legal? Então espero muito ter conseguido agregar o valor sempre naquela posição de inspirar pessoas, admirar pessoas e agradecer. É assim que eu fecho, com muita gratidão.